fundamental quando pensamos na eleição de um figura como Bolsonaro, ou um Crivella, ou seja lá o que for, é que esta mediação, né, do Estado, ela é uma mediação do ponto de vista jurídico-político da própria realização do chamado capitalismo, no seu formato imperialista, no seu... Muito bem, pessoal, estamos aqui para o último programa desse ano de 2020, marcado historicamente pela presença de uma pandemia horrorosa e que, de alguma maneira, nos fez e nos fará ainda ficar muito tempo dentro de casa, tentando imaginar o que a gente pode fazer da vida. De qualquer forma, gostaria de desejar a todos um ótimo final de ano, que se preservem, bom, essas coisas todas, né, que são necessárias para que a gente possa se encontrar vivinhos da Silva, como se dizia antigamente, no ano que vem, 2021, que eu espero que ele exista de fato, porque a princípio 2020 parece mais como uma ficção científica com um filme de terror do que qualquer outra coisa. Alguns comentários aqui que acho que são importantes. Um deles é que no vídeo passado eu pedi a vocês que clicassem no link que deveria estar, não é, na tela, mas o link não funciona. Então a grande questão é que vocês devem mesmo utilizar o link que está aí nas explicações, é o que está embaixo da tela, na sinopse de cada um dos vídeos. Então ali aparece um link. Então vocês podem entrar ali e acessar aí o formulário e dar uma olhada no curso, ver se interessa e tal. E aí, dependendo aí do número de pessoas e da disponibilidade de horário, de dias, nós vamos organizar esse curso que vai começar em março. Então, bom, tá aí a informação. E retomamos aqui o tema sobre o imperialismo, né, para a gente terminar este ciclo de 3 vídeos sobre esse assunto. E vamos lá. Acho que uma das questões ou 2 questões que ficaram um pouco penduradas, né, com relação aos vídeos anteriores e ao próprio imperialismo, estão associadas a um tema bastante importante, que é a noção de Estado, e a outro tema importante, que é esta relação do processo produtivo com o capital financeiro, algo que foi muito discutido pelo Lenin no seu Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, mas que a gente aqui não retomou, até porque nós não quisemos discutir num vídeo o ciclo de reprodução ampliada do capital, o papel do dinheiro, o papel do capital constante, do capital variável, esse tipo de coisa. Num vídeo assim fica bastante complicado de discutir e fica muito enfadonho. De qualquer maneira, esse é um dado, vamos tentar retomar ele um pouco por aqui. Acho que, em primeiro lugar, o Estado, né? O Estado é um tema bastante complicado. De alguma maneira, uma das questões fundamentais, ou um ponto de partida que nós temos usado aqui, né? Uma frase relativamente simples e direta, para que a gente possa discutir e desenvolver, é a ideia de que o Estado, enquanto tal, ele se materializa, ele é uma dimensão material do exercício do poder, e ele é fundamentalmente, esse exercício do poder se realiza fundamentalmente com uma correlação de forças. Isto é, o conjunto de classes sociais, de interesses, de especialidades, a divisão técnica do trabalho, a divisão social do trabalho, a presença, então, de interesses no campo, de interesses urbanos, de interesses fabris, de interesses no mercado internacional, o papel dos bancos, o conjunto, então, dessas elites, inclusive do próprio movimento popular, do movimento sindical, todas as forças políticas que se relacionam e que se entrechocam, né? Na disputa pelo comando da política, elas constituem, a síntese disso tudo constitui efetivamente o que é o poder de Estado. Então, de alguma maneira, este conjunto de valores que estão associados ao capital internacional, às burguesias nacionais, aos problemas efetivos
que estão relacionados à distribuição de renda, ao problema da gestão da relação capital-trabalho, como se faz isso, as questões de ordem jurídica, o jurídico-político, não é? Que envolve as relações internas dentro de um determinado país, tudo isso de alguma maneira está associado ao Estado. O que nós temos dito e vamos repetir aqui é que a ideia de imperialismo, se ela não tem condição, né, o imperialismo capitalista não tem condição de existir sem que o Estado exista, até porque uma das questões importantes do ponto de vista histórico é que a reprodução e a ampliação das áreas de domínio do capitalismo mercantil e depois do capitalismo fabril é também a ampliação, a reprodução, a multiplicação da quantidade de Estados nacionais. Sejam eles resultante da redivisão, não é? Como aconteceu na Europa e depois a formação da União Europeia, seja pelo estilhaçamento de determinados estados, como no caso do grande Império Russo, a constituição da União Soviética e depois o seu final e a formação, então, de muitos outros estados nacionais, o problema do que aconteceu na Europa Oriental, né, o fim da Tchecoslováquia, o problema então com os Balcãs de uma maneira geral, o que aconteceu no norte da África. Então, a quantidade de estados ela tem se mantido relativamente estável nesses últimos 20 anos, mas não é isso que define, né, efetivamente a existência do imperialismo. De alguma maneira, a realização política, a realização jurídica, né, do imperialismo dentro de cada uma das áreas tem a mediação do Estado. A presença de estados como no caso da Inglaterra, como no caso da OTAN, que é uma organização multilateral, a presença dos Estados Unidos, a presença das frotas, né, americanas em todos os oceanos, né, do planeta, tudo isso envolve uma certa impressão da nossa parte de que o imperialismo é uma realização dos Estados Unidos, é uma realização da Inglaterra, da França, da Alemanha, ou seja lá, ou mesmo do Brasil, quando se pensa em termos da América do Sul e tal, o papel do Brasil como um país subimperialista, isso já foi dito muitas vezes, mas de alguma maneira este papel fundamental do Estado enquanto gestor interno e controlador, quando tem essa disponibilidade de tropas, capacidade bélica, né, de caráter planetário, onde efetivamente nós não sabemos qual é hoje exatamente se a fronteira dos Estados Unidos é lá ao norte, é o Canadá e ao sul, é o México, ou se na verdade essas fronteiras estão definidas pela presença das suas tropas, não é, e distribuídas pelo mundo inteiro, inclusive aqui na Europa, na África, pelos oceanos, por todos os oceanos e tudo mais. Então, nesse sentido, o que nós precisamos entender é que essas tropas, a existência dessa força bélica, não é, que vai então estabelecer uma determinada delimitação na correlação de forças, que vai criar então mecanismos de sufocamento, inclusive, como é o que acontece com Cuba, como o que acontece com a Venezuela, como o que acontece hoje com o Saara Ocidental, como, bom, o que aconteceu com o Vietnã, o que aconteceu com o Afeganistão e acontece até hoje. Bom, tudo isso são forças de sufocamento onde as elites mais importantes do mundo, essas articulações que não envolvem exclusivamente a presença de norte-americanos ou de ingleses ou de europeus, mas envolve os grandes investidores que vão compor aí a massa de controle financeiro e do controle produtivo de grandes empresas, de grandes bancos, de grandes articulações e que de alguma maneira estão associadas, né, como diria o Marx, hoje em dia e já naquela época
eles escreveram, ele e o Marx e o Engels escreveram isso no manifesto do Partido Comunista, de que os estados nacionais se transformaram de fato em em áreas executivas das burguesias e tudo mais, inclusive administrativas e tal. Então, nesse sentido, acho que o que é importante é a gente imaginar que mesmo essas elites, dentro dos seus estados nacionais, elas não realizam o seu poder ao seu bel prazer. Existe, evidentemente, um conjunto de forças que são opostas. O que aconteceu com Trump é um exemplo interessante nesse sentido. E, bom, de alguma maneira nós podemos imaginar, então, que independentemente do governante, independentemente do grupo que faça parte da elite, né, da máquina de Estado, a realização desse poder até que ele chegue lá na esquina da rua A com a rua B na cidade Z, isto tem um conjunto de resistências que são absolutamente inerciais, um conjunto de funcionários, um conjunto de relações ideológicas que é extremamente complexo e que envolve também a mediação e a pressão de muita gente. Não necessariamente a produção agroexportadora brasileira ela é bem-vinda do ponto de vista de outros elementos do capital existentes dentro do Brasil e fora dele. A presença, então, das grandes indústrias automotivas dentro do Brasil não necessariamente está favorecendo o interesse de todos. O problema, por exemplo, da existência da companhia Vale e a exploração do ferro e os problemas que isso tem provocado, principalmente no estado de Minas Gerais, tem que resolver em que medida isto se confronta com a capacidade de resistência jurídica, com a capacidade de resistência dos movimentos populares. A forma, então, como se explora a força de trabalho, a distribuição dos salários, a existência ou não dos custos de Estado para manutenção da saúde pública, da distribuição de vacinas e coisas desse gênero, não necessariamente esta gestão ela se faz como algo que é a dominação de um ou dois ou três grupos. Na verdade, isto é um jogo de forças extremamente importante, extremamente difícil de se identificar dentro de determinadas conjunturas, mas de alguma maneira, acho que a fala de Rui Moreira numa live que nós fizemos há algum tempo é bastante interessante nesse sentido, quando ele diz que a existência, né, desses governos ou desses grupos que assaltam muitas vezes ou simplesmente assumem a máquina de Estado, eles não governam para si próprios, eles têm que governar aqueles que o sustentam, que definem de alguma maneira a sua presença na máquina de Estado, que garantem então de alguma forma que colocar este ou aquele governante é uma resposta positiva aos seus negócios, aos seus interesses, às suas leituras de mundo, às suas cosmologias e tudo mais. E, portanto, esta mediação também faz sentido, não é? Dentro dessa mediação, a presença de um conjunto de leituras do ponto de vista da religiosidade, da capacidade desta ou daquela igreja de organizar mais ou menos um conjunto maior ou menor de pessoas. O que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, nesses últimos 40, 50 anos, é de extrema importância. Quando vivíamos a ditadura militar, nós tivemos uma presença extremamente importante do ponto de vista da resistência de uma parcela da Igreja Católica e que foi fundamental para que a própria ditadura durasse anos e anos e anos, a menos do que os ditadores gostariam. E que ajudou a todos nós do ponto de vista de esconder pessoas, de tirar pessoas de dentro do Brasil que estavam sendo perseguidas e que poderiam ter sido assassinadas e tudo mais. Então,
Com o fim deste processo, uma outra força, nasce dentro disso, envolvendo então um avanço extremamente importante de forças de extrema-direita dentro da própria Igreja Católica. Um deslocamento, dos militantes da Igreja Católica para dentro do movimento sindical de forma extremamente importante, isso já ocorrendo nos anos 70, nos anos 80, e aí a presença nas periferias das grandes cidades, mas não só, das chamadas igrejas pentecostais, e que vai então ter uma presença fundamental na organização das populações das grandes cidades, das periferias das grandes cidades, do controle, então, do ponto de vista ideológico. Tudo isso vai ter uma importância assim, incontável, algo de extremamente fundamental quando pensamos na eleição de um figura como Bolsonaro, ou um Crivella, ou seja lá o que for. Até com problemas como o que aconteceu, por exemplo, em saídas ou alternativas relativamente reacionárias, como o que acontece com a derrota do Boulos em São Paulo, a derrota da Manuela em Porto Alegre. Bom, aí essas coisas são importantes, o que aconteceu em Vitória da Conquista, o que aconteceu no Recife, e esse jogo, esta correlação de forças em busca de se assumir aí o poder de Estado. O que é interessante no meio de tudo isso é que esta mediação, do Estado, ela é uma mediação do ponto de vista jurídico-político da própria realização do chamado capitalismo, no seu formato imperialista, no seu formato onde as relações de classe elas dominam, de uma maneira ou de outra, muçulmanos e católicos e cristãos e budistas e ateus e, seja lá o que for. Porque de uma maneira ou de outra, inclusive para se fazer atos terroristas em nome do domínio muçulmano dentro da Europa, se usa de telefones celulares construídos por aqueles que poderiam ser considerados como hereges do ponto de vista desses grupos e tal. E a mesma coisa vai acontecer com as tropas do chamado mundo ocidental invadindo então o Afeganistão, o Iraque, e assim por diante. Então, nesse sentido, acho que uma questão que não pode ser descartada é a necessidade do Estado enquanto mediador. Outra questão que deve ser colocada num outro patamar é imaginar que o imperialismo é uma ação de Estado. O imperialismo ele usa do Estado, mas o imperialismo não é uma ação de Estado enquanto tal. E nesse sentido, acho que nós poderíamos discutir o papel muito rapidamente do capital financeiro, da sua articulação, da sua formação e da sua velocidade. Do fato, então, de que a presença do capital financeiro com as novas tecnologias, com tudo aquilo que nós temos hoje no mundo, é vamos dizer assim, aquela estrutura do ponto de vista da reprodução geral do capitalismo que pode simplesmente esvaziar um país em segundos. E isso vai depender, então, efetivamente, desta correlação de forças. Nós já comentamos aí os investidores que saíram do Brasil nesses últimos 2 anos, mas isso não é simplesmente uma questão brasileira. Isso vai ocorrendo no mundo inteiro. Claro, podemos considerar hoje a moeda brasileira, o real brasileiro, como uma das moedas mais flutuantes do mundo dentro dessa conjuntura, e isso envolve, sem dúvida nenhuma, a confiança desse capital financeiro no governo brasileiro, que parece não ser lá grande coisa. Mas, de qualquer forma, este jogo vai estabelecer, então, os formatos de realização deste poder, das formas como, na diversidade das culturas, na diversidade das estruturas produtivas, na diversidade da divisão técnica do trabalho, esta coisa genérica chamada capitalismo se realiza cotidianamente. Muito bem,
Muito obrigado por este ano, por ter nos acompanhado, pela companhia de todos. Voltamos no próximo ano com novos programas. Vamos lá ver como é que tudo isso vai se realizar. Espero que vocês tenham curtido também, assim como a gente, né, essa companhia, essa coisa super interessante que foi viver a pandemia dentro de casa, olhando para uma câmera e tentando conversar com as pessoas de todas as maneiras possíveis. E, bom, que tenham aí um bom final de ano, né, assim, com saúde, tentando, de alguma maneira, preservar a saúde para a gente continuar vivo e continuar essa luta imensa que tem que ser realizada de alguma forma. Um abraço a todos, vejam aí o curso que nós estamos propondo e vejam o que é possível fazer, se vocês se interessam ou não. Até mais, um abração, até mais.